E aí, general, façamos um excepcional dia. William Bellini por aqui. E agora nós vamos dentro do jogo da vida. Na aula dessa semana, no dia de ontem, nós tivemos uma palestra fantástica com o Gildo Afonso. Ele foi o primeiro brasileiro com esclerose múltipla a se tornar Ironman. Que história fantástica, que depoimento que ele fez lá, eu achei muito legal. E outra, ele veio ali e entregou coisas poderosas para nós com relação a posicionamento, com relação a tribos. Achei muito legal, que isso tem tudo a ver com a minha tese de doutorado. Achei fantástico. Que fantástico o conteúdo que ele nos apresenta ali. Então vamos lá. O que ele diz para nós aqui? Ele separa a sua fala em 3 partes. Na primeira parte se apresenta um breve histórico. Na segunda, ele nos apresenta 5 chaves da performance. Nossa, que é aquilo ali, gente? Que conteúdo! Muito bom, muito bom, muito bom. E no final, ele nos diz como monetizar em cima daquilo que nós fazemos, do nosso propósito. Aula primorosa. Assim, que aula, que aula, que aula, que aula. Então vamos lá. Na parte 1, ele diz o seguinte: nunca é tarde para você virar o jogo. Ele está com 23 anos, está no Peru, escalando uma montanha, de repente o seu braço esquerdo começa a dormir. Eu falei, cara, que troço esquisito isso daqui, né? Passado um tempo, a perna começa a dormir. Quando ele volta para cá, o que acontece? Diagnosticado com esclerose múltipla, e isso é uma doença autoimune, tá ok? Eu estudei muito sobre o protocolo vitamina D, sobre altas doses de vitamina D, por conta de doenças, por conta da minha mãe, por isso que eu colei demais no que ele falou aqui, que eu achei poderoso, e como é importante a gente estudar sobre isso. E o legal é que quando eu comecei a estudar sobre isso e fui atrás, e não que eu tenha doença autoimune, mas me interessei demais pelo tema, e é depois que eu entendi por quê. Porque daí pessoas próximas da parentela que têm doença autoimune foram abençoadas, e as pessoas à minha volta também foram abençoadas por conta desse conhecimento. Eu li muito, hein? Tem livros aqui específicos sobre o poder da vitamina D na nossa saúde. Mas vamos lá. O que acontece aqui? Já no começo, ele pede para a gente fazer uma atividade e bugou minha cabeça e vai bugar a sua também. Ele pede para a gente pegar e amarrar um tênis com apenas uma mão. Só para ter uma ideia, uma nuance do que significa aquilo para ele. Ele não tomava banho sozinho, não se limpava sozinho, não comia sozinho, não cortava seus alimentos sozinhos durante muito tempo. Gente, aquilo lá foi poderoso. E aí aparece um religioso na vida dele e diz o seguinte: isso aí só pode ser fruto de pecado na sua vida, tá ok? Ou Deus está te castigando. Ele corre atrás e ele vai participar durante 10 dias de um congresso, de uma imersão que falava de cura e libertação. Ele chega lá pro líder e fala: o negócio é o seguinte, ou isso aqui que eu tô passando é por demônio, ou essa parada toda aqui é porque Deus tá pesando a mão em mim. Aí o líder chama ele, cara, eu até anotei aqui, ó. Isso é muito poderoso. Palavras destravam destinos. Nessa aula como um todo, ó, muito rica, muito rica, muito rica. Sem juízo de valores, nada mais, mas até agora, essa aula foi, para mim, me tocou profundamente, a mais poderosa de todas. A mais poderosa de todas até agora, no que diz respeito aos atletas, tá ok? Gostei demais dos demais, só que esse aqui mexeu muito comigo, muito poderosa. Palavras destravam destinos. Ele conversa com esse líder diz o seguinte: garoto, senta aqui, ele tinha 23 para 24 anos. Eu vou te contar uma história. Jesus vai falar do cego de nascença, os discípulos chegam e falam assim: Jesus, quem que pecou? Esse cara que pecou ou foi os pais dele? Jesus fala assim: nenhum dos dois. Isso aqui que está acontecendo com ele é para que a glória do próprio Deus se manifeste. Por isso, olha, palavras destravam destinos. Nesse momento, ele tira uma mala de umas 10 toneladas que estava nas costas dele. Ele fala assim: cara, então é por isso. E ele começa a estudar sobre missões. Vai para um seminário e tudo mais. E aí, como ele tem cara de alguém do Oriente Médio, ele até brinca, né? Narigão, eu também tenho narigão aqui. Tá bom, Gildo? O que falam para ele? Você tem que ir para lá. E ele fala: não, beleza, para onde mandar aí eu vou. Só que o líder saca alguma coisa. Gente, esse líder aqui, eu vou até mandar um direct para ele. Quem que é esse líder aqui? Eu quero ler coisas do cara. Um cara muito poderoso, muito sábio. Que sabedoria que é esse cara aqui. Ele falou assim: Gildo, olha, eu tô sentindo aqui, e eu tô sentindo o Espírito Santo falando: cara, você tem que fazer isso. Essa parada que você tá fazendo aqui, missão você vai fazer dentro do esporte. É para onde você tem que ir. Bingo, o cara não começa, e até hoje, e ele está impactando uma vida atrás da outra. Isso é muito poderoso. Ele diz algo que eu achei fantástico.
quando ele tem esclerose múltipla, aparece um amigo, tá? Ele começa a caminhar e ele começa a dar os seus primeiros passos e as suas primeiras caminhadas. E ele diz o seguinte, quando ele termina os seus primeiros 100 metros, ele cai assim, ele se joga num gramado, e aí ele diz o seguinte, eu tô grato, porque quando você está no fundo do poço, um passo é muita coisa. Cara, você já viu alguém com esclerose múltipla? Eu já vi. A pessoa não consegue se locomover. É triste demais, não consegue se locomover. E ele imagina, ele consegue fazer esses 100 passos. E ele diz, um pequeno avanço é muita coisa. Já deu para sentir que não foi uma aula, simplesmente não. Foi uma aula poderosa, uma aula com unção. Significa, o que é unção? É modelar alguém. Eu defini, esse cara tem que ser modelado. Que palestra. E aí, na segunda parte, ele nos apresenta 5 chaves da alta performance. Ele vai falar da chave 1, estratégias de ganhos marginais, e eu acho muito legal. Vira e mexe eu vejo na academia, 1%, 1%. Eu não sabia de onde vinha esse 1%, e ainda que eu tenha o livro, mas eu ainda não li, porque agora, tanto no Jogo da Vida como no Mastermind, são 2 livros por semana. Inclusive, eu levei uma puxada de orelha da minha mentora e agradeço por ela. Pessoal, você já leu, mas você vai ler de novo, mas agora com um novo olhar fazendo essas tarefas. Eu vou começar a fazer porque ela disse e eu vou obedecer. Não sou bobo, tá ok? E aí, esse livro do James Clear, Hábitos Atômicos, lá ele fala especificamente do 1%. Não vou contar o enredo, mas o que é 1%? É justamente isso daqui, ó, um pequeno avanço é muita coisa. A gente não metrifica as coisas. Ó, esse relógio aqui eu uso ele para fazer cardio todo dia. Comprei ontem um Garmin agora, para poder metrificar melhor ainda, porque esse daqui está dando problema no sensor. E eu faço cardio todo dia. Nós temos que ter, de algum jeito, mensurar os avanços que nós temos. E a gente tem que celebrar esses avanços. Meu Deus, o camarada avança um passo e ele fica reclamando, murmurando. Como é que vai ser abençoado no próximo passo se no que acontece agora eu não estou alegre, não estou ali me alegrando, me regozijando com aquilo? É muito complicado. Então, estratégias dos ganhos marginais. 1%, 1% melhor em cada dia, aquilo que você está fazendo. E quando a coisa é muito grande, o que você faz? Quebra ela em pequenos pedaços e vai melhorando pequenos pedaços. Quando eu comecei, hoje eu faço cardio todo dia, virou um hábito. E se eu não faço, faltou alguma coisa no dia, tá ok? Só que no começo não era assim. O que eu fiz? Eu quebrei em coisas muito pequenininhas. Faço hoje 40 minutos, 1 hora de caminhada, esteira ou bike aqui em casa, tranquilo. Só que antes eu não conseguia. Não tinha o hábito. Quebrei em coisas pequenininhas, comecei bem devagarzinho. Com 2 minutos, com 3 minutos, com 5, e fui aumentando aos poucos, de forma estratégica. A academia é a mesma coisa. Você acha que fazer musculação todo dia? Tô louco. Hoje eu quero fazer. Cada, 100 treinos, uns 2 eu tô doido para treinar. Mas eu entendo e eu instalei uma chave aqui. A chave que eu instalei é só o primeiro exercício. Você começa a fazer o exercício, a primeira série, a segunda, a terceira. No segundo exercício, a endorfina tá liberada assim. Você tá pilhado e aí você consegue dar conta do treino. Eu sei que isso funciona. Na bike é a mesma coisa. Como eu acordo sempre antes das 4 da manhã, 3h47, está setado aqui no meu relógio, o que acontece? Eu estou sonolento ainda. Eu trabalho até às 11 da noite na universidade. Mas para fazer tudo que tem que ser feito esse ano, bora pagar o preço. É assim que as coisas funcionam. Eu sei que até os 10 minutos eu ainda estou letárgico. Só que quando chega nos 10 minutos, algo mágico acontece. Meu sistema hormonal vira a chave, bam, aí a coisa funciona. É isso que a gente tem que fazer. Segunda chave da alta performance, progresso e resultados decorrem de muitas ações anteriores. E ele nos indica o livro Milagre da Manhã. A gente tem que entender que algo é necessário aqui. Eu preciso de um parceiro de responsabilização, alguém que vai me pegar pela mão para a gente poder caminhar junto. Sozinho é muito difícil. Agora, quando eu tenho esse parceiro, as coisas acontecem. A autoestima é a terceira chave. Ele indica você é o melhor de Deus, do T.L. Osborne. Autoestima está falando do quê? Está falando de identidade, está falando de propósito. Quando o propósito está bem claro, tal, a coisa, você caminha firme. Pode vir o que vier, você continua firme no seu propósito. Quarta chave, o princípio da escolha, do livre-arbítrio. Ele dá o exemplo de uma pedra. Uma pedra está no seu caminho, você pode pular ela, você pode contornar, você pode dar um chute nessa pedra, você pode dar um soco na pedra, você pode pegar ela e jogar lá na frente. Tem um monte de coisa que você pode fazer com essa pedra. A pedra sendo um obstáculo, um problema. Você pode até jogar na cabeça de alguém e machucar alguém. Só que uma pessoa que ela é vitimista, ela só enxerga um caminho. Aquela pedra, a pedra está ali na frente e tal. Quem colocou a pedra sempre responsabiliza e culpa a outra pessoa. Nunca ele se vê como protagonista. Quinto, sincronia límbica. Ele dá um exemplo que eu achei fantástico. O coração da mãe, quando abraça uma criança ali, daqui a pouco a frequência cardíaca dos dois está na mesma e existe essa sintonia. O que ele significa? Está dizendo para mim e para você? Nós precisamos estar em ambientes
nos quais as pessoas estejam operando em alta frequência. Por isso que nós, por exemplo, estamos no Mastermind com a Elis Freitas, porque a gente tá com essa pegada, nessa vibe de aumentar a nossa frequência. Que aula maravilhosa. Finalmente, na parte 3, ele vai nos mostrar como monetizar e se posicionar nessa jornada. E ele indica 2 livros, que eu vou indicar para vocês, que vou lê-los no transcorrer dessa semana. Tribos, do Seth Godin, e também Posicionamento, do Al Ries. Muito bom isso daqui. E a dica que ele nos dá aqui é o seguinte: muita gente faz o que você está fazendo. Pode ser. Mas você tem que ser único ali. Uma linguagem própria, uma ênfase própria. O Pablo fala de autoralidade. E aí é muito poderoso quando nós, de forma intencional, a gente finca bandeira com esses requisitos. Ok? E, finalmente, ele vai no IP, e aí o Pablo, ele estava reclamando com o Pablo lá, estava difícil de patrocínio, porque esses esportes não são tão baratos assim. O Pablo olha para a cara dele e fala assim: mano, se ninguém te patrocinar, você tem que ser o seu patrocinador. Fim de papo. Nós temos que nos patrocinar comprando livros, participando de imersões, participando de curso, acordando mais cedo, dormindo mais tarde. Isso é um autopatrocínio. Você está se autopatrocinando? Se você não fizer isso, os seus resultados vão demorar um pouquinho mais para chegar, ou até muito mais. É isso aí, general. Pensa numa aula maravilhosa. Um grande abraço. A gente se vê depois. Gildo, brigadão por compartilhar e transbordar isso na nossa vida. Até mais.